partir deste momento, então essa reunião está sendo gravada. Bom dia a todos. Hoje é dia 19 de agosto de 2023, sábado, agora são 9 horas e 4 minutos. Estamos começando a nossa 32ª reunião virtual de estudo de filosofia, hoje com o tema Pressionando a si próprio, da página 146 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados, daquele de capa azul. Bom dia a todos, mais uma vez. Muito obrigado pela participação de cada um dos senhores. Inicialmente, sempre abordo essa questão. No Brasil, tem mais de 15 milhões de CNPJs, né? E hoje, neste momento, milhares de CNPJs estão com dificuldades, assim como algumas centenas estão surfando na prosperidade. Entre um extremo e outro, o que é diferente? Qual que é o segredo? Que a gente ouviu falar que está com dificuldade, não sabe como é que paga imposto, não sabe como é que paga empréstimo, daí nossas orelhas estão cansadas de ouvir isso, né? Porque quem está ganhando dinheiro nunca fica reclamando, fala, estou ganhando tanto dinheiro que eu não sei o que eu faço. Dificilmente alguém abre boca nesse sentido. Qual que é o segredo de um para o outro, né? O segredo dessa boa administração. Não vão falar que a filosofia Inamori responde sobre essa. Quando um empresário fala que está em dificuldade e conversa 5 minutos, dá para perceber nitidamente que ele está no caminho inverso da prosperidade e a pessoa não percebe. E não é uma coisa simples de falar, olha, entra lá e assiste que está resolvido. Não. Não é uma coisa assim tão simples. Remete àquele quadrante, em japonês fala Zen, Aku e Sontoku, né? Que é o eixo da vantagem ou desvantagem e do eixo do que é correto e do que é incorreto. Que o ser humano procura buscar o lucro mesmo que ele esteja incorreto. Esse é o mecanismo de sobrevivência. Aí, se alguém cobra ética e moral, fica falando que mesmo que fique no prejuízo, eu estou no caminho certo, no caminho correto. Errado não está, mas é um quadrante também que não se sustenta. Ah, então eu vou fazer coisa errada, mas eu vou assegurar a minha sobrevivência. Também não está certo. Então, qual que sobra? Sobra aquele que é no caminho certo, mas que seja, pelo menos, minimamente lucrativo, buscando o máximo, né? Então, se a gente pegar quadrante, assim, a linha do eixo do vantagem ou desvantagem na horizontal, e o que é correto e incorreto no vertical, dá para ficar 4 quadrantes. E o quadrante que a gente busca, que a filosofia recomenda, é que seja o correto e o lucrativo. Dá para fazer? Dá para fazer. Dezenas de empresas trilham este caminho. Então, se tem esse caminho, é descobrir e imitar, copiar, não é? Então, é um pouco deste caminho que a filosofia defende, para justamente quando vem épocas de vacas magras, não sofra tanto por estar fazendo qualquer coisa, de qualquer jeito. Muito bem, partindo para aviso, né? Normalmente eu peço para todos os participantes manterem o microfone fechado, todos estão fechados, muito obrigado, para não ter interferência. Eu sou Paulo Seiji, junto com o seu Minoru Takano, somos os coordenadores das reuniões virtuais de estudo de filosofia do IMBRAF, o Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial. Para maiores informações, né, quem tiver interesse, pode entrar em contato pelo e-mail imbraf.p@gmail.com. imbraf.p@gmail.com. Esse e-mail também para quem tiver interesse em adquirir livros de filosofia Inamori, também pode entrar em contato por este e-mail. Um outro aviso, só para reforçar, em setembro, no dia 16 e 17 de setembro, vai acontecer em Califórnia, nos Estados Unidos, o grupo em japonês, encontro dos Estados Unidos, Japão e Brasil em Los Angeles, do grupo da filosofia Inamori. Com 8 apresentações, o Brasil será representado pelo Takahiro Yano, da Sunway Indústria de Contêineres Flexível, de Taboão da Serra. Por que eu estou falando isso? Porque esse evento é em setembro, então, em outubro, ele fará a apresentação para a gente aqui em português. Ok? Então, setembro, outubro, daqui a 2 meses, né? Já estou anunciando. Ok?
Os avisos são estes. Hoje, então, o tema é pressionando a si próprio. Esse tema tem 10 minutos de vídeo. No livro tem quantas páginas? 2, 4, tem 6 páginas no livro. Eu não tinha prestado atenção até a gente marcar essa reunião nesse tema pressionando a si próprio. Parece ser um tema trivial, assim, o que ele quer dizer com pressionando a si próprio, mas ele tem uma profundidade que nós vamos conhecer hoje. Vamos entrar no vídeo para estudar, para ver, para ouvir o que o mestre fala sobre este assunto aí. Vamos lá, vai lá. Cujo tema é pressionando a si próprio. Para o tema pressionando a si próprio, eu escrevi o seguinte e vou ler. Jamais devemos fugir das dificuldades que encontramos em nosso caminho. Quando estamos aflitos, tentando de alguma forma encontrar uma solução e, de repente, percebemos fenômenos que são a chave da solução, mas que no dia a dia passam despercebidos. Da mesma forma que as pessoas revelam uma força gigantesca num momento de aflição, a atitude sincera de enfrentar situações difíceis faz brotar em nosso interior uma força que jamais imaginamos possuir. Embora o ser humano tenda a escolher os caminhos mais fáceis, se nós nos colocarmos em estado psicológico extremo, pressionando-nos a ponto de não podermos recuar nem mais um passo, poderemos gerar um resultado que nos surpreenderá. Acredito que devemos ter isso sempre em mente, principalmente nesta época de crise. Quando me deparava com problemas, procurava sempre me colocar em uma situação extrema para solucioná-los. Ou seja, eu me encurralava de modo a ficar frente a frente com o problema em vez de me esquivar. Na época em que me empenhava nas pesquisas, tive a seguinte experiência. Já havia feito experimentos por vários dias, varando noite após noite, mas não consegui obter bons resultados. Debatendo em meio a esse sofrimento, fui me encurralando até o extremo e continuei a fazer os experimentos de dia e de noite. Em meio a essa situação de extrema tensão, houve um momento em que parecia voltar a mim e senti a tensão desaparecer. Foi quando passou pela minha mente a dica para solucionar o problema. Então fiz o experimento baseado nessa dica e obtive um bom resultado. Na verdade, eu não era um excelente cientista com vasto conhecimento na área de cerâmica fina. Foi por obra do acaso que ingressei após me formar em uma universidade do interior, na empresa conhecida como Indústria Shofu, em Kyoto, indústria ceramista, que iniciei a minha pesquisa sobre cerâmica fina. Durante o tempo da faculdade, minha preferência era pela área orgânica, como a ciência petroquímica, principalmente no que tangesse à resina sintética. Pretendi elaborar meu trabalho de conclusão de curso escolhendo um tema correspondente a essa área. Porém, não consegui emprego em nenhuma das empresas desse ramo. Sendo admitido em uma indústria de cerâmica, mudei de última hora o tema do meu trabalho de conclusão de curso para que tratasse da área de ciência inorgânica e elaborei de maneira instantânea. Obviamente não era totalmente ignorante no assunto, pois essa matéria fazia parte do currículo da universidade. E concluí sem maiores problemas. Entretanto, tratava-se de uma matéria pela qual tinha pouco interesse. Mesmo nesse cenário, descobri, ao me empenhar na pesquisa, uma nova composição para a cerâmica. Posteriormente, soube que esta já havia sido descoberta pela equipe do laboratório de pesquisa da General Electric. Com atraso de 1 ano, cheguei ao mesmo material através de um método totalmente diferente. Esse material passou a ser o principal produto da empresa em que trabalhava e, posteriormente, da Kyocera, no início de sua fundação. Entretanto, essas coisas normalmente não acontecem. Alguém como eu, formado em uma universidade do interior, sem um estudo específico dessa área, chegar a ter sucesso na composição de um novo material é algo impossível. Acredito, portanto, que essa façanha foi possível justamente por ter encontrado a dica naquele momento de relaxamento, quando me empenhava de corpo e alma na pesquisa, ou seja, colocando-me em um estado similar ao da loucura, impondo-me como meta alcançar êxito naquela pesquisa. Dentro da filosofia da Kyocera, há uma frase que diz: ao empenhar esforços contínuos, colocando-se em uma situação extrema, obtém-se a revelação de Deus. Muito embora a percepção deva ser da própria pessoa, para mim, porém, parece que Deus, pela piedade de ver tamanho sofrimento, concede uma dica. Por isso digo sempre aos meus funcionários: esforcem-se a ponto de Deus ter piedade de vocês. Assim, certamente, terão a sua revelação.
Gostaria agora de falar um pouco sobre meu mestre, que na minha época de universitário me ajudou muito na elaboração do trabalho de conclusão de curso. Havia conseguido finalmente uma empresa para trabalhar e precisei, de última hora, procurar a orientação de um mestre na cadeira de Química Inorgânica. Esse professor gostava muito de beber, principalmente um destilado de cereais chamado chotio. Na ausência deste, ele o substituía por álcool usado nos experimentos diluído com água quente. E quando ficava bêbado, levava para todos nós, os alunos, para a sua casa, qualquer que fosse a hora, pedindo à sua esposa que buscasse o chotio de madrugada para passar a noite bebendo. Era uma pessoa muito alegre, com um coração ingênuo e muito querido pelos alunos. Após alguns anos da minha formatura, visitei a universidade. Na época, estava me empenhando de corpo e alma nas pesquisas e na administração da Kyocera. Enquanto bebia com o professor, acho que ele havia percebido algo. Até que me disse: "Senhor Inamori, se continuar assim, o seu corpo não irá aguentar. As ideias nascem quando temos tranquilidade. Você é um cientista e deve gerar muitas ideias para criar novos produtos e, portanto, não deve se deixar encurralar a si mesmo até o extremo." Ao que eu retruquei: "Mestre, acho que o senhor está enganado. Ideias maravilhosas e inspiração só surgem quando realizamos experimentos sob extrema tensão. O senhor disse que as ideias só nascem quando estamos tranquilos, com certa folga. Mas, em minha opinião, estas não passam de um pensamento momentâneo e não servem para realizar pesquisas tecnológicas de ponta." Talvez essa seja uma maneira um pouco rude de falar, mas acredito ser difícil um professor que lida com pesquisas acadêmicas colocar-se em uma situação de extrema pressão a ponto de pensar em apostar a sua própria vida para obter o resultado na pesquisa que desenvolve. Entretanto, um cientista ganhador do Prêmio Nobel certamente deve ter realizado suas pesquisas em tais condições. Por isso, retruquei severamente a opinião do meu mestre, dizendo que para obter o resultado almejado nas pesquisas, sob o seu ponto de vista, não bastaria. Essa é uma boa lembrança da minha juventude. Gostaria de falar sobre mais um episódio referente a encurralar-se sob extrema pressão. O resultado de encurralar-se é o mesmo que estar totalmente entregue a uma determinada atividade. É quando toda a atenção, a mente está concentrada em uma única coisa e todo o restante desaparece de seu campo visual. Disse de pessoas que manifestam uma força extraordinária em situações críticas. Certa senhora, que viu incendiar a casa vizinha, carregou um guarda-roupa para salvá-lo antes que as chamas alcançassem sua casa. Depois de o fogo ter sido dominado, sem atingir o seu lar, ela resolve carregar de volta o guarda-roupa. Mas sequer consegue sair do lugar, o que a deixa pasma, sem entender como que ela havia conseguido tirar aquele móvel da casa. Esse episódio comprova o que falei há pouco com ares um tanto místicos, a revelação de Deus. Ou seja, quando o homem concentra toda a sua atenção, consegue fazer emanar uma gigantesca energia que supera os limites, tanto do físico como da física. Há ainda outro exemplo, a cena de hipnose em um programa de mágica. Acredito que todos já viram pelo menos uma vez na vida. Certa vez, em um desses programas, o mágico hipnotizou uma senhora franzina e a mandou cruzar as mãos. Em seguida, induziu-a dizendo: "Os seus braços ficarão rígidos como aço e, portanto, nada conseguirá separar as suas mãos." Nada realmente conseguiu separar as suas mãos, mesmo quando um homem adulto robusto pendurou-se nela. Certamente, em seu estado normal, ela jamais conseguiria ficar de pé se um homem se pendurasse nela. Porém, ao obter uma concentração mental por meio de hipnose, manifestou uma força fenomenal. Em outras palavras, nesses dois exemplos, o princípio é o mesmo. Ao encurralar a si próprio sob extrema pressão, obtém-se a inspiração e, ao mesmo tempo, manifesta-se uma força física inimaginável. Existe ainda mais um significado para este ato de empenhar-se ou mergulhar de cabeça nas pesquisas, encurralando a si próprio. Quando nos empenhamos ao máximo e chegamos ao nosso limite, a ponto de dizer que não dá mais, atingimos o estado de espírito de deixar o resto nas mãos de Deus, pois teremos certeza de que fizemos tudo o que estava ao nosso alcance. Em uma época de crise econômica, é comum ver as empresas ao redor entrarem em falência. Naturalmente, o resultado da própria empresa também cairá. Entretanto, mesmo nessa situação, se empenharmos o máximo de esforço em nosso trabalho, isso certamente trará tranquilidade a nós. Eu também, por várias vezes, trabalhei até esgotar toda a minha força, a ponto de pensar: fiz tudo o que estava ao meu alcance. Agora vou deixar nas mãos de Deus
Se mesmo assim a minha empresa falir, não poderei fazer nada. Se não procedermos desta maneira, certamente, quando a empresa realmente falir, ficará o remorso de que deveria ter feito um pouco mais naquele momento. Esse ponto é muito importante, pois a maioria economiza esforços e acaba sofrendo com problemas, como o cheque que não cai, a falta de meios para obter recursos necessários, a empresa que está à beira da falência, o remorso pelo que deixou de fazer. Tais preocupações poderão abalar a saúde e, na pior das hipóteses, pode chegar até a perder a vida. Por isso, deve-se encurralar a si próprio até o limite, a ponto de ter a sensação do dever cumprido, de ter feito tudo o que estava ao alcance. Em outras palavras, até atingir a paz de espírito. Muito bem. O vídeo tem 10 minutos. Ele fala de vários exemplos, né? Uma coisa que nesse texto chama a atenção, estava comentando com o seu Takano antes da reunião, e na monição usa aqui, Deus aparece 6 vezes nesse texto, nesse único texto, porque no livro inteiro aparece só 23 vezes, nesse texto está concentrado 6 vezes. Então, alguma coisa tem, né? Fala de revelação de Deus, Deus ficar com dó do cara a ponto de ajudar. Para quem está desesperadamente tentando sobreviver ao CNPJ, se o homem vem e fala Deus, Deus, Deus 6 vezes, vão falar, então é só ficar pedindo para Deus? Deus não paga a dívida. Paga, mas depende da forma como cada um tem o seu preparo espiritual nesse sentido. Só sei que ele fala que num momento crítico ele recebeu aquele lampejo de que recebeu uma dica que mostrou o caminho que levou a uma revelação de um resultado, e obteve um bom resultado. O caso mais comum é aquela da mulher lá que no incêndio consegue carregar um guarda-roupa, né? E de fato acontecem essas coisas. Por que que aquilo acontece? Aí quando o incêndio passou e ela tentou levar de volta, o guarda-roupa não mexe. É um negócio que acontece, a gente não sabe, mas alguns cientistas explicam isso, não é? Que o nosso poder infinito está adormecido por causa dos pensamentos. A nossa mente não para de pensar, 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 pensar. Se eu tentar parar de pensar, já é um pensamento que está tentando parar de pensar. Eu percebo que a insônia, muitas vezes, é a enxurrada de pensamento sem controle. Agora, quando a gente consegue isolar o do pensamento e entrar no estado de presença total, aí essa força divina é invocada. A questão é, como é que eu faço para administração do dia a dia, né? Aquele livro lá, Um Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência, do Eckhart Tolle, ele diz assim na página 232, ó. Quando você se torna presente e, portanto, permanece por inteiro naquilo que faz, suas ações ficam carregadas de energia espiritual. É a descrição daquela mulher carregando o guarda-roupa. Porque o incêndio, ele traz aquela, sei lá, preocupação, medo, não dá para pensar em outra coisa senão agir por instinto naquele momento. É essa descrição. Eu paro de pensar, o pensamento fica totalmente naquele momento, no presente. E quando isso acontece, essa inspiração divina, essa mão invisível lá do alto, parece que desce ou manifesta de dentro da gente esse resultado extraordinário que pode ser uma força física. É um tanto místico isso, né? Mas vamos lá. Eu vou passar a palavra para o seu Takano fazer as considerações, lembrando para todo mundo que eu estou falando isso porque eu estudei um pouco, pesquisei um pouco para ter o que falar, tá? Não se preocupa que o assunto é complicado, né, não sei o que eu falo. Não. Fiquem à vontade, por favor, para falar aquilo que vem à cabeça naquele momento, sem julgamento, sem reação, com a entrega. Né, seu Takano, por favor. Bom dia para todos. Bom Na dia. verdade, o Paulo San, nessa introdução, ele descreve muito bem
o resumo deste tema de hoje. Eu queria repetir aqui, acho que eu já falei nas reuniões passadas ou durante outros estudos. Primeiro contato com a filosofia do seu Inamori, para nós, da empresa que eu trabalhava, foram os 12 princípios de administração. E por que eu estou mencionando isso? É porque durante na contratação de um consultor internacional para avaliar a empresa, ele veio na empresa e viu o quadro com 12 princípios de administração. Ele, de relance, ele leu aquilo lá e falou: nossa, isso é tema para estudo superior, um estudo por exemplo, do mestrado ou até do doutorado. O que ele percebeu, veja, até hoje eu tenho admiração por esse senhor, eu tenho contato com ele, a gente troca algumas ideias e ele sempre, eu o trato como professor, e coisa, e ele, então eu estive vendo, estudei esse tema de hoje, e realmente os 12 princípios, né? A gente vê dentro de 12 princípios, por exemplo, o terceiro princípio é desejar intensamente. O quarto princípio é esforçar-se mais que todos. O sétimo é, na administração, forte determinação é fator decisivo, né? E vai assim, espírito de luta, enfrentar a situação com coragem, né? Então, veja, o tema de hoje abrange todos esses itens do nossa 12 princípios de administração. É incrível como o seu Inamori conseguiu resumir toda a sua filosofia nesses 12 princípios de administração. Então, para mais aqueles novos participantes do nosso grupo, gostaria que também revesse um pouco esses 12 princípios de administração. Acho que vai ser muito útil para entender toda a filosofia do seu Inamori. Era isso, Paulo-san. Ok, seu Takano. Me parece oportuno, na reunião, eu já anotei aqui, eu vou enviar esses 12 princípios aí. Pelo menos o quadro lá, né? Muito bom. Você estava com a mão levantada? Pode falar. Opa, Oi. então, o que me fez refletir, né? A gente até já discutiu esse tema lá na empresa, né, com os meus gerentes. E o que eu pensei quando a gente ouviu é que, depois de trabalhar um tempo, eu percebi que assim, nem todo mundo que trabalha bastante vai ter sucesso, né? Claro. Todo mundo que teve sucesso, geralmente, 100% trabalhou bastante, né? Até achar as respostas e conseguir. Então, às vezes a gente pode assim fraquejar, mas sempre tem que trabalhar bastante para dar certo as coisas, né? Até Deus ter piedade da gente e dar a resposta, que nem o vídeo fala. Então, mas também me veio outra reflexão, hoje eu estava pensando, é que assim, não adianta a gente também, hoje mudou um pouco, eu acho, a sociedade, pressionar muito a gente mesmo e também, mas não pensar em como estamos trabalhando com os outros, ensinando os outros, treinando, né? Porque, assim, eu acho que mudou bastante, até mesmo as equipes, hoje é muito, assim, tem muita evasão, né? Muito turnover, porque a sociedade está mudando. Então, hoje o pessoal quer participar, né? Quer dar suas opiniões, quer sentir que está tendo uma colaboração lá. É claro que em um ambiente correto, né? Certo, com uma diretriz, mas eu acho que a gente tem que pensar hoje em dia
além de pressionar a si próprio, como a gente está liderando a turma, como, além de pressionar só a si mesmo, como a gente pode ser, assim, gerar uma pressão certa em um nível correto para o pessoal se desempenhar bem dentro da empresa, sem que pressione demais e o pessoal não queira ficar na empresa, né? Então é uma Sim. balança que eu venho pesando há bastante tempo. A sociedade está mudando, né? Aí eu não sei a opinião de. Ok, obrigado, No. Sobre esse trabalhar bastante, né? Eu acho que eu já mencionei, no Provérbios 10, está escrito assim lá: é a bênção do Senhor que prospera. O seu labor nada acrescenta a ela. Quando eu li isso, eu falei, nossa, tá errado, né? O seu trabalho não acrescenta o resultado da prosperidade. Eu falei, então o que que eu estou fazendo aqui, né? Não, calma, não é isso, né? Ele diz assim: se você se mata de trabalhar na direção que não é divino, né? O teu trabalho realmente não faz nada mesmo. É que nem você trabalhar durante 30 anos fazendo coisa errada e falar, nossa, fali. Lógico, tá no lado errado. É a bênção significa você estar na atividade e que você nasceu para fazer aquilo. Você tem que estar de acordo com o desejo da natureza. Cada um tem essa missão, né? Alguém que nasceu para ser professor, ele tentar ser empresário, ele pode machucar feio. Eu sempre menciono aquele caso do professor, mestre, PhD da Universidade de São Paulo, do setor de contabilidade. Na época lá, foi convidado a ser diretor de controle do mapping. Só que conhece o mapping sabe, né? Ele se envolveu em situações, coitado. Nenhum professor mereceria aquilo, mas foi circunstancial. Quando alguém entra em algo que não foi a bênção que ele recebeu, ele pode machucar feio, inclusive carregar processo na justiça, né? Bom, não é para assustar ninguém, não, é só comentário só. Eu gostaria de ouvir um pouquinho seu Itagaki, algumas considerações, seu Itagaki, por favor. Bom dia a todos. Bom dia. Esse capítulo pressionando a si próprio, eu entendo como se fosse a desafio a si próprio, desafio próprio. Todo mundo, como empreendedor, né, tem uma dia a dia dificuldade de administração no caminho. Tem alguns momentos que é bom, tem um monte de momentos que é ruins, mas a gente tem que tocar de qualquer forma a empresa protegendo colaboradores e familiares deles, né? Então sempre eu procuro gostinho de administrar na empresa, gostinho, ou seja, alguma meta. Eu não sei, alpinista, que eu não gosto, eu não procuro subir montanhas, aquele Everest, não sei o quê. Um monte de alpinistas tenta subir lá top por vida, né? Agora, para que isso aí? Todo mundo deve ter algum motivo porque eles tentam fazer isso por vida. De vez em quando, um monte de pessoas perdem vida para na Everest. Todo mundo sabe disso, né? Mas nosso nível não é nesse nível, sabe? Mas eu acredito que na administração da empresa, todo mundo tem que ter algum gostinho para levantar a empresa, para prosseguir nosso empreendimento no dia a dia, tá? Então, para mim, pressionar em si próprio é para desafio do todo dia, tá? Eu não posso pedir isso para meus colaboradores, mas eu mesmo, quando atingi alguma meta que eu coloquei próprio, eu fico muito contente, independentemente de ganhar ou não ganhar, mas, por exemplo, lançando um novo produto, quando o mercado aceita e todo mundo gosta de utilizar o aparelho que nós estamos comercializando, eu fico muito contente, né? Isso é uma gostinho para mim, como tocando uma importadora de equipamentos médicos, sabe?
como seres humanos, né? Todo mundo tenta procurar uma vida mais fácil, menos trabalhoso, mas sempre pretendo pressionar em si mesmo para que não aconteça nenhuma infelicidade da minha vida. Isso, pelo menos, eu tento colocar na minha mente, minha vida no dia a dia da empresa. Ai, obrigado, seu Itagaki. É a questão de prestar atenção voluntariamente, né? Eu utilizo da minha vontade para estar sério. Não sério assim. É que nem aquela história do caminhar, andar, né? O médico manda andar, eu estou caminhando. Só que o caminhar, com aquele ritmo de quem está voltando do almoço palitando os dentes, aquilo não considera como caminhada, né? O caminhada mesmo que o médico recomenda é como se estivesse fugindo de um leão. Um leão devagar que você possa andar, né? Essa diferença no estado mental faz toda a diferença no corpo físico. Os neurônios trabalham de um jeito diferente quando uma empresa está em dificuldade, muito diferente de quando a empresa está numa fase boa, né? Por isso que em japonês fala yudan, descuido, né? Vacilo. É quando, como é que se diz? A maioria dos acidentes acontece perto de casa. Quando está chegando da viagem, quando entra na cidade, dá aquela sensação, chegamos. E aí é que a gente vacila, né? E pode acontecer algum acidente pequeno. Então, Inamori fala assim, de pressionar a si, parece ser um negócio assim cruel, um negócio trabalhoso, um negócio, mas é no sentido de também não vacilar e manter a atenção consciente até chegar, até entrar dentro de casa. E aí acabou? Não, também, né? Mas também se ficar 100% do tempo nessa tensão que ele fala, extrema tensão, você morre de estresse. Então, qual é o momento de relaxar? Então, eu acho que entre um extremo e o outro, tem que, acho que, encontrar um ponto de equilíbrio aí no meio. Alguém mais, voluntariamente? A Thalita quer falar alguma coisa? Não é obrigatório não, tá? É que a pessoa, quando participa pela primeira vez, né? Se quiser falar, fala, por favor. Se não quiser também, fique à vontade, tá? Por favor. Não, eu quero, é tudo muito novo para mim. Sim. Eu cheguei até vocês através do pessoal da MNS, do Amauri, do seu Hélio, e eu quero agradecer a oportunidade de estar aprendendo, escutando. Realmente é muito interessante tudo que vocês estão falando, e com certeza nas próximas reuniões eu vou conseguir me aprofundar mais e poder comentar com mais substância, mas eu quero agradecer essa oportunidade que realmente está sendo está sendo um presente mesmo para mim, bem significativo. Obrigado. E a Obrigada a vocês. pessoa que tá do lado aí é quem é? É teu sócio? Aqui Hein? é meu marido. Isso. Eu conheci o pessoal da MNS através dele, que trabalha com eles. Isso. Na verdade, a gente já está casada há bastante tempo, mas ele chegou na MNS, conheceu o seu Hélio, o seu Tadashi, e aí nos apresentou. O casamento era ele que me apresentou para a MNS, que foi um presente na minha vida. No contrário, Ao então. contrário. Muito bem. Agradecer também de estar escutando, estar participando. Inclusive, essa semana nós viajamos junto, o Hélio, o Tadashi, o Nobu, falamos da aula de hoje. Nós estamos indo para uma feira de morango, chegamos de viagem meia-noite, descansar um pouco, estamos vendo a aula e vamos agora para uma feira de morango, mas com certeza várias coisas que vocês estão falando estão sendo muito proveitoso aqui e realmente faz sentido no dia a dia de como conduzir as nossas ações, né? Porque não como conduzir a empresa, mas como conduzir as ações que a gente tem dentro da empresa. Acho que Perfeito. é mais importante. Então, obrigado pela oportunidade aí. Obrigada, viu, Amauri? É a Mauri, a Mauri. É, Mauri é o interlocutor. é o Amauri, exato.
Muito bem, obrigado, seja bem-vindo ao Obrigada, casal. Obrigado pela recomendação. obrigada. O Tadashi Morioka foi amigo de infância lá em Pilar do Sul. Eu falo isso sempre para ele. O senhor sabe, eu não conhecia a filosofia de vocês, eu estive lá na empresa, eu tenho uma corretora de seguros. Corretor seguro, sim. Isso, e eu estive lá na empresa tem umas 2 semanas e eu nunca tinha ouvido falar dessa filosofia. E quando eu Não. cheguei lá e vi esses livros e eles me apresentaram sobre essa filosofia de vocês, eu fiquei muito encantada. O seu Hélio, juntamente com o Amaury, falaram para mim, Thalita, faça essas aulas, participe, porque realmente vai ser um divisor de águas na sua vida. E realmente, assim, é muito interessante tudo isso, como vocês se portam e o que vocês levam para dentro da empresa, né? Então, tem muito para estudar e para aprender. Muito obrigado. Vamos lá. Obrigada. A Maurício, quer falar alguma coisa? Você está na sequência da tela aqui. Seja bem-vindo, Thalita, Marcelo aí. Sempre uma satisfação conversar com vocês e agora dentro do estudo. Só, por exemplo, colocar a primeira conexão entre nós dentro do texto de hoje, né? Que é o questionando a si próprio, né? Como a gente chegou até o Marcelo Calcidoni, se encaixa bem nesse sentido aqui, por exemplo, né? Nós tínhamos algumas áreas condenadas, né, de produção, bastante infestação de nematóides, né? O produtor querendo abandonar, né? Com extrema dificuldade lá, investia, não conseguia colher quando precisava vender, não tinha mercado, né? E a gente começou a buscar várias soluções, né? Universidades, institutos de pesquisa, tanto público como privado, tal. E nosso agrônomo aqui, o Thiago Moreira, encontrou o Marcelo Calcidoni na Exalc, né? No corpo técnico lá, e com a solução do biológico, né? Fazer essa parte de bioativo, né? E a gente começou a parceria para a gente fazer a área teste com ele aqui. E ele falou que, aplicando o produto dele, a gente conseguia sair da área de descartada para produtiva em 3 safras, né? E o produtor ficou espantado que na primeira já colheu uma qualidade excepcional, né? Acima até da média de mercado. Até recebeu elogios do Carrefour, do Pão de Açúcar, em relação ao padrão de qualidade dele, desse lote específico que a gente fez. E a partir de lá a gente está aumentando esse relacionamento, que ele tem uma startup, né, de tecnologia de produto para solo, né? Então, bastante interessante, que entra dentro desse conceito. E, basicamente, o que a gente faz aqui dentro da MNS, que entra também dentro desse contexto aqui, e a gente vê quando tem esse suspiro divino, a revelação de Deus mesmo, é quando está todo mundo engajado, né? Todo mundo com espírito de luta para resolver as dificuldades. Hoje, na reunião dos motoristas, né, que a gente sempre tem de sábado de manhã, 8 horas aqui, para a gente ter essa ouvidoria de quais são as dificuldades que está acontecendo na estrada, está acontecendo lá no cliente, né, para ver o quanto está quebrando o caminhão, qual que é o índice de devolução, por exemplo, reclamação de cliente, né, fazer essa parte da ouvidoria. A gente vê a evolução do engajamento, né, que é o que você também comentou, que é o estar presente, né? Tanto a parte da diretoria, a parte pensante da empresa está junto, né, de quem executa. Até o senhor Hélio colocou exemplo que sempre fala que o sucesso do negócio é 1% inspiração e 99% transpiração, né? Mas também não adianta nada estar transpirando, estar se esforçando para o caminho errado, para a idade errada, né? Então, essa parte da gente estar realmente esgotando as infinitas possibilidades tem que estar alinhado com o core da empresa, estar bem alinhado ao estratégico da empresa, e a gente está sempre conversando, alinhando a comunicação e todo mundo se engajando. E a partir do momento que a gente começa a deixar claro essa parte para onde a empresa quer chegar, para onde que todo mundo está caminhando, quase que natural que o engajamento aumente. E com o engajamento aumentando,
essas soluções das pequenas dificuldades que estouram, por exemplo, um avião não cai só por causa de uma coisa, são várias coisas que acontecem, né? Nós também, quando a gente perde um cliente, não é uma coisa só que acontece, são várias coisas. Quando a gente vai pegar o histórico, a gente vai negligenciando várias coisas. E quando a gente está com engajado, principalmente na comunicação corporativa, né? A gente vê que o pessoal começa a resolver esses pequenos problemas por si só. O motorista resolve o problema, já não chega atrasado, a logística se surpreende com uma inovação lá de melhoria de procedimento. O nosso corpo técnico de agronomia, por exemplo, encontra um parceiro de alta qualidade com um produto diferenciado que consegue nos ajudar, por exemplo. O vendedor também faz um relacionamento diferente. O pessoal da embalagem, do embalamento faz uma evolução do processo para reduzir o tempo, reduzir o custo e aumentar a qualidade. E quando a gente vê que, como o Paulo comentou bem, o resultado do sucesso da empresa, que essa fagulha divina, eu acho que é quando todo mundo está pensando junto, você também está bem focado para onde você quer chegar, está bem intensificado, emana isso para o ambiente e todo mundo te devolve com as soluções, né? Com os insights, e a partir disso a gente aplicar 99% de transpiração e intensidade e ter coragem realmente de encarar essas dificuldades do dia a dia. E a partir disso, acho que o resultado, o sucesso é bem mais palpável, né? Ok, Mauri, obrigado. Quando a gente passa pela dificuldade, a gente quer resolver a dificuldade. Quando fica doente, quer resolver a doença. Só que não para pensar, por que eu estou em dificuldade, né? Então, se eu não resolver a origem da dificuldade, eu posso transpirar feito um doido, eu posso tomar um analgésico para passar a dor, mas depois volta, né? Então, o que recomenda é que você ande na direção certa e os problemas mudam. O problema desaparece, o problema ruim desaparece, aparecem os novos desafios, mas é simplesmente, a partir de agora, começar a andar na direção certa. E aí, o que é direção certa, né? Eu tenho que estudar um pouco. Tem bastante literatura que ensina o que é o caminho certo, né? Em seguida, a Juliana levantou a mão. Juliana, hoje você está participando, a terapeuta. Vamos lá, queremos ouvir a Sim, tua bom voz. dia, bom dia, bom dia a todos. Yeah. Lá vem eu com as minhas loucuras aqui, né? Que o senhor Inamori, ele me traz muita inspiração. E uma coisa que ficou me chamando, ele falou a palavra loucura hoje, né? Que a gente pegar na loucura. Quando ele começa esse vídeo, eu confesso que eu comecei a primeira vez assistindo e fiquei assim incomodada, assim, dá uma canseira a gente ter que se esforçar sempre, dar o máximo, chegar até e falar, poxa, eu não acredito que ele vai falar que eu tenho que continuar fazendo isso, porque chega uma hora a gente não aguenta mais, parece, né? E daí ele começa a trazer a sabedoria dele. E me lembrou muito um vídeo que a gente assistiu aqui na aula, ele contando dele não ter feito uma boa faculdade no Japão e dele ter que caminhar por campos em vez do asfalto, né? Que podia caminhar os outros. E caiu uma ficha aqui hoje. Ele conta de novo que a paixão dele era a parte orgânica, mas ele teve que fazer a parte inorgânica para trabalhar lá na faculdade. E é lógico, ele tinha uma matéria aqui e ali também, ele tinha um pouco de conhecimento. Mas, novamente, eu fiquei pensando, qual foi a sensação que ele teve? Sei que nada sei. Ele entrou num campo que ele falou, cara, eu não domino isso. E o que que ele fez? No meio dessa insegurança, ele ficou, eu vou usar essa palavra, mas sem preconceito, porque eu uso para mim mesmo, ele ficou obcecado mesmo. É uma obsessão. Então, esse trabalho que ele falou, que o professor falou, nossa, você vai ficar doente, na verdade, é um estado de obsessão que ele entrou. A gente sabe que estava muito afinado com o Ikigai dele por causa dos resultados que ele trouxe para o mundo. Mas pode ser que naquele momento ele não soubesse que ele tivesse tão afinado com o Ikigai, ou ele tivesse só. Pode ser que, né? Porque nem sempre a gente tem certeza disso. E ele trouxe esse lugar da loucura, né? De chegar até o extremo da loucura e de fazer acontecer. E me veio uma coisa que eu tô lendo um livro, chama Originais. É um livro bem interessante. E daí o nosso colega Amaury, ele falou da Exalc. Eu vou falar um pouquinho da minha vida,
além de eu ser terapeuta, educadora física, minha primeira faculdade foi a Exalc. Eu sou uma exalquiana também. Então, eu sei falar de morango, eu sei falar um pouco de cada coisa, mas eu sou educadora física, terapeuta corporal, formada na Exalc, que eu tenho super orgulho da Exalc. E isso me lembrou disso. O senhor Inamori, ele se sentia fora da caixinha, né, de não ser especialista daquela área e fazer. E eu lembrei disso quando eu comecei a me dedicar à dança, que eu tinha dançado antes da faculdade, daí eu voltei, eu me sentia assim uma farsa, sabe, de estar voltando e sei que nada sei, e eu fiquei obcecada em estudar muito, fazer faculdade, estudar, e foi isso que ele fez. E ele achou no meio dessa loucura coisas extraordinárias. E o que eu acho mais incrível é que ele fala que quando a gente está na loucura, a gente chega que Deus, ele fica com dó da gente e vem uma revelação. Nisso eu discordo dele. Eu acho que é o processo que Deus escolheu para gente. A gente tem que se dedicar, a gente tem que fazer o nosso melhor, a gente tem que estar honesto, seguir o nosso caminho. E Deus, ele, por consequência desse caminho, não é um presente, é a consequência. Vem uma inspiração. E não é só uma coisa. Eu sinto que é o processo que o ser humano tem que aceitar, que tem que viver. Depois que eu ouvi o vídeo dele hoje, eu falei: caraca, ok, entendi. Esse é o processo que a gente vai viver várias vezes numa vida só, se a gente quer trazer essa inspiração para a nossa vida. E para finalizar, assim, o do Senhor Inamori, ele sempre fala também do prazer pelo trabalho, né? Então, parece uma dualidade, né? Você se sacrificar, se esforçar, você vai morrer ali, não come, fica doente, mas você trazer o prazer nisso. Existe um prazer no sofrimento, no esforço. Então, essa dualidade que ele traz. E isso me lembrou do livro dos originais, porque tem uma parte que ele fala, porque o seu namoro fala do pessoal que ganha o prêmio Nobel, né? Ele cita, né? Então tem uma pesquisa lá que fala que as pessoas, tem vários números de artes, né? Escultura, pintura, mas lógico que eu guardei da dança, né? O da dança, quem pratica, mesmo que seja por um hobby, o se mover, o dançar, e tem a mesma história de todos os cientistas que ganharam o prêmio Nobel, mesmos estudos, trabalhos científicos, pesquisas, anos de estudos. Quem faz uma arte, no caso na dança, tem 22 vezes mais chances de ganhar o prêmio Nobel. Então a pergunta é muito louco isso, é uma coisa científica isso. Então o que que é a pergunta? A gente tem que fazer esse sacrifício, tem que chegar na loucura para criar coisas, para ter a inspiração, e tem essa outra parte que o Senhor Namoro ensina, esse lugar do prazer nesse processo, do prazer de sei que nada sei e ir atrás. E essa coisa, né, a cultura japonesa traz muito os samurais, né? Aprender a caligrafia, trazer essa conexão com a arte junto, eu acho que é o pacote todo, divino, que a gente veio. E se a gente ficar só num pedacinho, só no outro, vai faltar. Então, essa foi a minha loucura na inspiração do seu namoro aqui. Obrigada. Obrigado, Juliana. Dizem que a gente pensa que escolhe o trabalho, mas dizem que é o trabalho que escolhe a gente, né? E aí é perceber isso. Que o Inamori fala que foi obra do acaso, né? Que ele queria uma coisa, só sobrou outra. Se ele não tivesse obedecido ao que o universo reservou para ele, ele poderia não ter conseguido fazer tudo que ele conseguiu. Bom, são 9h58. Hoje o Marcelino está presente. Marcelino, quer falar alguma coisa? Cadê você? Tá aí. Pessoal, bom dia. Eu estou presente, sim. Depois de duas ausências aí, o Paulo viu o tamanho da encrenca que eu estava metido, né? E o tamanho do cilindro lá. O tamanho do cilindro lá. Não, estava em processo aí de construção de uma peça para Vale. É um mangote que pesa 3,5 toneladas e está indo lá para o Pará, lá onde vai a Serra Pelada 2, lá, né? Posto o quê? Bom, bom dia a todos, prazer em vê-los. Eu acho que esse negócio de pressionar a si mesmo, o seu Takano falou, ele está, acho que, presente em muitos pontos dos princípios da administração. Durante a minha vida profissional, já passei muito por isso de pressionar a si mesmo, né? E tem uma parte aí do pressionar a si mesmo ali, linkando com a parte dos 12 princípios, que é trabalhar mais que todos, né? Quando eu via isso, há uns
15, 20 anos atrás, eu pensava assim, trabalhar mais que todos é a gente ficar trabalhando 20 horas por dia, né? E o tempo vai ensinando você que não é questão de você trabalhar em quantidade, é trabalhar na qualidade. E com um pouco de maturidade que a gente tem, hoje eu procuro vivenciar isso. Eu trabalhar mais que todos, mas trabalhar com qualidade e respeitar, na verdade, os períodos do dia, né? Acho que tem um período para você trabalhar, tem um período para você passar com a família, tem um período para você dormir, para um período para você realmente relaxar um pouquinho. Embora, assim, né, a gente não seja 100% perfeito, mas a gente procura realmente respeitar um pouquinho essa equação. São fases e eu acho que cada um tem o seu tempo, cada um tem suas motivações aí de uma motivação mais para o lado profissional, motivação mais para o lado do estudo, motivação mais para a família, ou mais, assim, o tempo vai ensinando você a ter equilíbrio com as coisas, você realmente trabalhar mais que todos, realmente com qualidade. Esse é um ponto importante. Uma coisa que o Nolan colocou também, né? O trabalho da liderança no sentido de motivar, né? Eu acho que, assim, esse trabalho com qualidade tem que ser o suficiente para ser inspirador para os seus colaboradores, né? Hoje, você realmente exigir do seu colaborador é uma alquimia muito delicada, porque tudo é motivo de assédio, tudo é motivo de assédio moral, essas coisas assim, então você tem que equilibrar bem as coisas. Eu sei bem exatamente o que de repente o Noah quis dizer, porque você acaba, na verdade, vivenciando muitas coisas na empresa. Às vezes o líder que é muito ríspido com o colaborador, você tem que realmente dar uma calibrada nele, e falar assim, olha, não é assim, existem riscos da maneira como você age e tal, então você tem que estar realmente equilibrando. E é mesmo a nossa própria postura também, né? Na hora de realmente ser enérgico com o colaborador, às vezes é aquela questão da bondade mal feita, né? Você, de repente, você ser muito delicado também é complicado. Então, você tem que ser rígido, mas tá bem calibrado, de uma forma correta, que você realmente não soe como um assédio moral ou coisas do tipo. Tá ok? Essa é a colaboração para hoje. Obrigado aí pelo tempo. Obrigado, Marcelino. Já somos 10 horas. Vamos lá, quem mais? Rapidinho. Seu Eurocouto? Vai ser rapidinho. Eu teria duas coisas para falar que acredito sejam muito interessantes, pelo menos para a gente pensar, e vem para costurar bastante do que foi exposto pelos colegas que anteriormente falaram. A primeira delas, que tem a ver com um ditado brasileiro antigo, que fala assim: Deus ajuda quem cedo madruga. O que significa que Deus apoia quem acorda cedo para trabalhar, porque esse é o sentido desse ditado, né? Como o seu Inamori fala muitas vezes de Deus no texto, né? Nesse texto especificamente, eu achei que convinha mencionar que a gente não conhece muito a essência de Deus, né? A consciência de Deus, mas a gente sabe que ele está presente e, portanto, ele nos apoia. Ele nos dá esse apoio necessário para que a gente continue caminhando. Todo dia a gente acorda e a gente acorda com isso, com essa boa vontade de avançar. E a segunda coisa que eu queria falar também é um ditado popular americano que surgiu há uns 90 anos passados, que é esse daqui, ó. No pain, no gain. Sabe o que é isso? No pain, no gain. Se a gente não sofre, a gente não ganha. Ou seja, se a gente não se esforça, a gente não obtém sucesso. O pessoal da área do boxe é que usava esse ditado. Quer dizer, se você não apanha muito, quer dizer que você não está pronto para o combate. É isso. Basicamente, eu espero que isso sirva para a gente costurar melhor essa colcha de retalhos, dizendo que a gente tem apoio de Deus e a gente tem que se esforçar. Muito obrigado. Tá certo, seu Euro. Muito obrigado. Faz lembrar aquela também, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, né? Eu traduzo isso como, dai a banco o que é de banco, dai ao governo o que é do governo. Tem tudo. Você reclamar do juro do banco e reclamar do imposto do governo e botar a culpa neles é a melhor forma de ficar na porcaria. O dia que agradecer o sistema político que nós temos hoje no Brasil, que dá liberdade de fazer o que você quiser fazer dentro das regras, e você se esforçar para entender como é que o banco ganha dinheiro, para você não dar tanto dinheiro para o banco e
ficar no seu patrimônio, ele honra aquela máxima do Mateus 25, que diz, tira do pouco e dá para quem tem bastante, né? Porque é um servo mau que não administra o patrimônio. Aí o Senhor tira do pouco que o mau servidor tem e dá para aquele que governa mais cidades, no caso. É outro negócio que é difícil de entender, mas depois que a gente entende, sabe o que é o lado certo, o que é o lado errado, né? Quer dizer, a filosofia faz a gente pensar bastante. E o fato de assistir um vídeo de 10 minutos e ficar discutindo, isso vai pagar a minha dívida? Muita gente pergunta, né? Assim, eu estou com pressa porque o meu fluxo de caixa não está fechando. Quer dizer, se o fluxo de caixa não está fechando, eu diria que está um pouquinho tarde. Mas nunca é tarde. Começa a andar hoje na direção certa. Por quê? Porque a dificuldade foi colocada justamente para você acordar para a verdade. Senão você ia ficar dormindo no bem bom mesmo, né? Ah, mas o que eu faço? Acredita na providência, que a providência virá. Como Inamori fala, esforce-se até o limite, né? Que uma hora Deus vai ficar com dó de você. É quase isso. Se ficar esperando que Deus estenda a mão só porque eu pedi à noite, no outro dia a duplicata não vai estar quitado. Mas o caminhar na direção certa, pouco a pouco, todos os dias, ele leva à prosperidade, porque isso é do agrado da natureza, né? Mas também não pode ser assim, hoje estou cansado, então eu não vou fazer. Não, é que nem escovar dente, né? É automático. Chegar e falar, hoje eu estou cansado, não escova, vai ter cárie gigante lá na frente. Agradeço a participação, a Magali aqui está mandando algum negócio aqui no chat. Obrigado pela sua participação. Manda o seu WhatsApp, ou então cadastra no grupo do WhatsApp, se já não estiver, para a gente mandar os avisos para você, tá, Magali? O da Thalita já está cadastrado, então já está no hall, né? Muito bem, são 10 horas e 8 minutos, então vamos encerrando aqui a nossa reunião. A próxima reunião é no dia 16 de setembro, no sábado, 9 horas, e o tema é Lutar no Centro da Arena, da página 153 do livro Capa Azul lá. Ok? E insisto, mais uma vez, não perca a oportunidade de assistir esse mesmo vídeo, mais uma vez, que é um saco, 10 minutos, mas é só 10 minutos que, se fizer hoje, vai valer por horas. Se deixar para amanhã, o cérebro já começa a deletar, né? Aproveite esta oportunidade para ter uma gravação privilegiada no rabicho da memória. Então, pessoal, muito obrigado. Estamos encerrando a nossa 32ª reunião virtual de estudo de filosofia. Até a próxima. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado. Tchau. Tchau. Bom domingo. Obrigado, bom final de semana. Obrigado, bom dia a todos aí. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Tchau, Thalita. Muito obrigado pela participação. Obrigada a vocês. Ronaldo, a Márcia, Márcia. o Henrique, Você tá cantando bem. Cura.